Por que Deus, na sua infinita bondade e onipotência, não coloca fim na tentação do mal? E por que Deus permite que o diabo nos tente? Quando eu fiz agora o curso de exorcista, os professores diziam que toda possessão, infestação, vexação, todo ataque demoníaco, ele não é da vontade de Deus, mas tem a permissão de Deus. Porque nem o diabo pode agir sem a permissão de Deus. E a pergunta que se coloca é: então, padre, por que Deus permite que nós sejamos tentados? São Tomás de Aquino. Primeiro, para baixar o nosso nariz, para que sejamos pessoas mais humildes, para vermos que nós somos fracos. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Ai de mim, meus irmãos, se eu não rezo, se eu não adoro. Ai de você se não rezar e não adorar. Nós somos fracos e caímos com facilidade. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, o primeiro sentido da tentação é colocar para nós uma dependência de Deus. Uma ovelhinha sem o pastor é uma presa fácil. Um cristão longe de Deus é uma presa fácil. Então, primeiro, para exercer a nossa humildade e dependência de Deus. Segundo, para nos levarmos a uma vida de conversão e para buscarmos a graça de Deus. Porque uma pessoa que está num processo de conversão, metanoia, mudança de mentalidade, e aqui a conversão, convertio, não é apenas trocar um pensamento por outro pensamento. Uma mentalidade por outra não vai funcionar também não. É você abrir mão da sua mentalidade pela mentalidade de Deus. Pegar a sua razão e colocar as razões de Deus. Isto é uma vida de santidade. E o diabo, sem saber, olha que interessante, o diabo, sem saber, é um grande fazedor de santos e santas para a igreja. Porque não se separa bem aquilo que nós chamamos de tentação e provação. Deus não tenta ninguém. O diabo é o tentador, mas Deus, ele prova. E ele vai te provar. Ele provou Moisés, ele provou Abraão, ele provou Samuel, ele provou Davi, e ele vai provar você. Mas quando Deus nos prova, ele quer que sejamos aprovados. Quando Deus nos prova, ele quer que sejamos. Quando o diabo nos tenta, ele quer que sejamos reprovados. Aí vem a pergunta teológica: então, padre, me diga, como que eu sei se é provação ou tentação? Não sabe. Não tem como saber. Eu sei pela consequência. Se, vou te dar um exemplo. Deus coloca no meu caminho alguém para me desviar do sacerdócio, e eu renuncio aquilo, e eu me torno mais forte depois daquilo, e eu confio em Deus depois daquilo. Então isso que apareceu é uma aprovação, porque pela graça de Deus eu consegui ser aprovado. Se eu caio, não era aprovação, era uma tentação. E qual é o segredo de Tomás de Aquino? Transforme tudo em provação. Vamos aplaudir? Olha que bonito. Olha o que o padre está ensinando você no dia dos arcanjos. Transforme tudo na sua vida em provação. E vá vencendo pela graça. Vá vencendo pela penitência. Vá vencendo pela oração, pela mortificação, eucaristia. E padre, e se eu cair? Confissão. Deus nos deu o remédio para as nossas quedas. E o diabo, sem saber, quando vai tentando muito uma pessoa, e esta pessoa, ela é de fé, ela não recebe o que o diabo faz como tentação, ela recebe como provação. E quanto mais o diabo a tenta, mais ela cresce na fé. Quanto mais o diabo coloca motivos para cair, mais ela se fortalece a Deus. Os grandes santos foram grandes tentados, mas eles enfrentaram tudo como se fosse uma provação.